E aí, Luquinhas, beleza? Hoje a gente vai continuar falando sobre evangelização na universidade. Hoje eu queria falar sobre um assunto que é muitas vezes polêmico, que é o Estado laico e como isso é interpretado muitas vezes na universidade. Nós já falamos sobre o direito de livre reunião, né, em outro vídeo, quando a gente discutia se era lícito, né, realizar grupos de oração dentro da universidade. E agora eu queria falar dessa questão da laicidade, né, que muitas vezes é interpretada de mais de uma forma dentro do contexto universitário, especialmente quando a gente tenta fazer alguma atividade assim de cunho mais religioso, né? Então, qual é o discurso que a gente ouve muito? É que, como o Estado é laico, nós não deveríamos fazer nenhum tipo de culto, missa, grupo de oração, qualquer tipo de coisa, né, dentro da universidade, especialmente nas universidades públicas. E queria mostrar para vocês que isso é um discurso errado, né, uma interpretação errônea da nossa Constituição. E eu peguei um artigo do Senado.com.br que eu vou colocar na descrição para vocês baixarem em PDF. E lá trata sobre essa questão do Estado laico, e a gente vai entender melhor. Vou pegar aqui só alguns trechos, né, que são importantes para a gente. Então, o que diz? Então, o artigo do Senado lembra que no artigo 5 da Constituição diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma de lei a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. E mais para frente vai falar que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, a liberdade de crença é um direito fundamental da Constituição brasileira. Ou seja, o nosso Estado, por mais que ele seja laico, ou seja, ele não é influenciado pela religião, é separado governo e religião, Estado e igreja, mas ao mesmo tempo ele garante os direitos do cidadão de expressar, né, livremente suas crenças. Não só garante, como protege esse direito e determina que aqueles que de alguma forma tentarem impedir essa liberdade fundamental devem ser punidos. Então, em outras palavras, o Estado ele é laico, ou seja, ele não tem uma religião definida, ele não é um Estado católico, ele não é um Estado islâmico e muito menos um Estado ateu. Ele é neutro e, ao mesmo tempo, ele precisa abarcar toda a pluralidade de crenças que existem aqui no nosso país. Então, ao mesmo tempo que ele não pode favorecer nenhuma religião, ele não pode discriminar nenhuma religião. E quando a gente fala de universidade, especialmente universidades públicas, isso vale também. Ou seja, a universidade não pode priorizar uma religião, uma crença, tá? Mas ela não pode também discriminar nenhuma crença. Pelo contrário, ela deve permitir, né, que todos que estão ali expressem a sua fé livremente. Então já falamos sobre liberdade de reunião, né, de livre reunião, e estamos falando agora de liberdade de crença. Ou seja, você tem direito de expressar a sua fé, você tem direito de reunir com outras pessoas e falar sobre o que você desejar, sendo respaldado ali pela Constituição Federal. Então, sempre que alguém disser para nós, olha, você não deveria evangelizar aqui, você não deveria fazer um grupo aqui, você não deveria fazer uma ação cristã aqui dentro, e você pode responder, eu tenho direito pela Constituição brasileira de expressar minha fé nos locais públicos e
isso não pode ser impedido por ninguém. Então, é um direito do cidadão protegido pela legislação brasileira. Agora, sim, será que a universidade pode investir, digamos assim, recursos em uma ação de evangelização, numa ação, num grupo que se forma ali dentro relacionado à igreja? Não. Isso não é permitido exatamente pela laicidade, né? A universidade não pode ter vínculo ali com nenhuma religião, com nenhuma igreja. Então não esperem que a universidade aplique recurso em qualquer grupo que seja, em qualquer ação que seja, porque isso seria errado. Então toda ação que acontece dentro da universidade é feita pelos próprios estudantes, pelos próprios professores, né, que quando precisam de recursos, levantam recursos para que aquela ação aconteça. Então a gente não pode exigir da universidade que ela invista algum recurso em qualquer um grupo ou ação. E aí, para terminar, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa nesse sentido e a universidade responde assim: se a gente permitir que vocês façam esse tipo de ação, outras religiões vão querer fazer também, né? Outras religiões vão querer espaço para realizar seu culto aqui dentro, coisas assim. E, gente, na verdade, por todo esse tempo dentro da universidade, eu posso falar para vocês, é muito raro outras religiões, né? Não vou dizer que nunca aconteceu, né? Mas é muito raro que outras religiões queiram fazer alguma atividade, porque a evangelização, o que a gente chama de evangelização, é muito próprio do cristianismo, né? Porque está lá no Evangelho. Jesus nos pede para evangelizar, ou seja, nos pede para apresentar a boa nova para outras pessoas. Ou seja, não é comum, por exemplo, um espírita sair por aí convidando as pessoas: olha, vamos lá no centro que vai ter, sei lá, uma mesa, sei lá, como é que chama. É muito difícil você ver um bandista saindo por aí chamando: olha, vamos lá no terreiro que vai ter uma noite de não sei o que. Eu nunca vi. Então, isso de convidar as pessoas para participar de um grupo, de conhecer a Cristo e tal, e expandir, né, a igreja, é próprio do cristianismo. Então, dificilmente, às vezes a universidade fala isso, né? Todo mundo vai querer. Mas, na verdade, mesmo que a universidade, principalmente as universidades públicas, devam incentivar essa questão da diversidade e da pluralidade, são poucas expressões que querem fazer isso de verdade. E hoje também, no quadro que se encontra a Universidade Brasileira, a gente encontra uma universidade muito agnóstica ou muitas vezes não é nem ateia, né? Mas assim, com pessoas que não estão assim tão preocupadas com a questão da espiritualidade. Muitas vezes é mais com a questão acadêmica mesmo, né, científica. Isso aqui seria até legal vocês partilharem como é aí a realidade de vocês. Então, volto a dizer, essa preocupação com a alma, né, com o lado espiritual, com o evangelho, com a expansão do reino, é própria do cristianismo. E por isso que geralmente somos nós que estamos promovendo esse tipo de ações nas universidades. Mas, já concluindo, o Estado é laico, ou seja, o Estado é neutro, ele não é mais um Estado cristão, e por isso ele não pode privilegiar nenhum tipo de religião, mas também não pode discriminar. É isso. Gente, obrigado pelo feedback que alguns estão dando, especialmente pelo WhatsApp, e peço que vocês continuem dando sugestões para a gente continuar trazendo assuntos aqui. E é isso, curtir, compartilhar, seguir, e a gente
vai crescendo aqui o canal. Deus abençoe.